Olá, bom dia. Eu sou a Micaela, eu estou num grupo com a Aérea e nós vamos falar um pouquinho sobre os bancos de dados semi-estruturados. Antes de entender como funciona um banco de dados semi-estruturados, a gente precisa entender alguns conceitos, que são as diferenças entre os dados estruturados, os não estruturados e os semi-estruturados. Os dados estruturados são aqueles que necessitam de um esquema rígido e pré-definido. Eles são pensados antes da existência do dado e eles não permitem que existam tipos de dados diferentes daquele esquema que já foi definido anteriormente. Já os dados estruturados, eles não apresentam nenhum tipo de esquema ou organização ou algo pré-definido, e eles podem ter vários tipos de dados, como imagens, áudios, entre outras coisas. E os dados semi-estruturados é como se fosse um mix dos dois. Eles não seguem um modelo rígido, pré-definido, mas eles também não são completamente não estruturados. Eles têm algumas propriedades organizacionais, como metadados, e que isso facilita para que eles sejam mais gerenciáveis. E então, um banco de dados semi-estruturado é um banco que lida com esses dados semi-estruturados. Eles têm essa definição, então, de armazenar, gerenciar, analisar e compartilhar dados que não são estruturados de acordo com um modelo rígido pré-definido. Eles podem ser classificados também como um banco de dados não relacional orientado a documentos. E eles comportam vários tipos de formatos, como o SSV, o JSON e o XML. As suas principais características estão na sua estrutura, que pode ser uma estrutura irregular, uma estrutura flexível e uma estrutura hierárquica. Eles podem ter coleções de dados semanticamente parecidos, mas eles não utilizam nenhum padrão para esse armazenamento, por isso eles são estrutura irregular. Eles também não têm esquemas fechados e nem restrições com relação à semântica dos atributos, por isso eles possuem uma estrutura flexível. E eles possuem uma estrutura que comporta um objeto dentro de outro, e assim eles criam uma hierarquia de dados. Vou passar a palavra para a Aérea agora. Olá, meu nome é Éria e eu vou começar falando um pouco sobre as vantagens de utilizar bancos de dados semi-estruturados. A primeira vantagem é a flexibilidade. Os bancos de dados relacionais apresentam um esquema pré-definido em estrutura homogênea, mas os dados semi-estruturados não apresentam essas características rígidas pré-definidas e apresentam uma representação estrutural heterogênea. Assim, os bancos de dados semi-estruturados são mais flexíveis e podem ser escalonados mais facilmente. Além disso, os dados semi-estruturados não estão restritos a uma arquitetura. Assim, um banco de dados NoSQL é capaz de armazenar dados desse tipo. Como falado anteriormente sobre a representação estrutural heterogênea, tratando-se de dados semi-estruturados, cada ocorrência de dados pode ser heterogênea. Assim, os bancos de dados semi-estruturados estão preparados para lidar mais facilmente com essa heterogeneidade das fontes, pois seus esquemas não são pré-definidos. Além disso, as consultas em bancos de dados semi-estruturados não necessariamente precisam utilizar SQL. Existem outras linguagens que permitem consultas em documentos XML e JSON, como o MongoDB Query Language, que é utilizado pelo MongoDB. Quanto às desvantagens, uma delas é a escassa restrição de integridade. Diferentemente do banco relacional, o banco de dados semi-estruturado não possui um esquema pré-definido que contempla todas as capacidades relacionais, como as restrições de chaves. Com isso, muitas vezes, essas restrições que mantêm a integridade dos dados precisam ser tratadas de outras maneiras, às vezes em um nível mais alto de abstração. Em dados semi-estruturados, o esquema de representação está presente juntamente com o dado. Assim, há pouca distinção entre os dois. Devido à falta de distinção entre os dados e seu esquema, torna-se mais complicado projetar a estrutura para armazenar os dados, o que tem um impacto nos custos de armazenamento. Alguns autores afirmam que os custos de armazenamento de dados semi-estruturados são, no geral, muito maiores do que os de dados estruturados. Por fim, nós temos que as consultas conjunções podem se tornar menos eficientes. A escassez de restrições de integridade é uma característica que tem impacto na eficiência das consultas em bancos semi-estruturados. Então,
para realizar uma consulta estratégica, às vezes é necessário executar várias consultas independentes e depois unir os dados de alguma forma. Agora, nós vamos para a nossa parte da atividade prática. A base de dados Book Crossing foi a escolhida para ser utilizada no trabalho prático. Os dados apresentados são sobre usuários, livros e as avaliações de livros realizadas pelos usuários. Nós escolhemos essa base porque a sua estrutura no modelo relacional é bem simples, com apenas 3 entidades e 2 relacionamentos. Como é possível observar aqui na imagem do DER à esquerda, nós temos aqui as 3 entidades e os 2 relacionamentos. No entanto, apesar da estrutura simples, a base apresenta uma quantidade considerável de dados interessantes para serem utilizados na atividade prática. Aqui na direita, nós temos a imagem do DLD, que mostra a quantidade de tuplas em cada uma das tabelas resultantes, e todas têm mais de 150 mil tuplas. Bom, para essa atividade prática, nós utilizamos 2 bancos de dados para que a gente consiga fazer comparações de consultas entre esses dois. O MongoDB é um banco de dados não relacional orientado a documentos de software livre e ele é multiplataforma. Ele acomoda documentos semi-estruturados e utiliza os documentos no formato JSON. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza a linguagem SQL como interface. Inicialmente, os dados da nossa base estavam no formato CSV, que, como dito anteriormente, é um formato de dados semi-estruturados. Nós observamos melhor esses dados para entender como eles poderiam ser modelados de acordo com o modelo relacional e chegamos nessa estrutura com 3 tabelas. Após criado o script físico, nós começamos a trabalhar com a importação dos dados para o MySQL. Para importar os dados, nós utilizamos o comando load data in file. Com os dados no MySQL, nós criamos 3 consultas. A primeira consulta é bem simples e utiliza somente a tabela de livros para recuperar os livros lançados no período de 2000 a 2020. A segunda consulta apresenta um join entre as tabelas de livros e de avaliações para recuperar os livros lançados no período de 2000 a 2020, que apresentam nota média de avaliação maior que 5, para que seja possível analisar quais foram os livros desse período que foram mais bem avaliados de acordo com o público. Já a terceira consulta também utiliza join entre as tabelas de livro e de avaliações, mas para recuperar quantas vezes o livro de cada editora foram avaliados, pois se eles foram avaliados mais vezes, significa que mais pessoas leram aqueles livros e que o interesse do público por livros daquela editora é maior. Aqui é o script de consultas que nós elaboramos no MySQL, e agora a Micaela vai falar mais sobre a utilização do MongoDB. Já na importação do Mongo, nós utilizamos o MongoDB Compass, que é uma interface do Mongo, onde é possível importar, consultar, agregar e analisar os dados de uma forma mais intuitiva. Aqui nós podemos ver uma das características de um banco semi-estruturado, que é justamente você conseguir fazer modificações nos documentos sem um esquema pré-definido. Então, nesse caso aqui, os meus usuários eles possuem ID, local e idade, mas nesse aqui eu vou adicionar o gênero feminino nele. E quando eu adiciono, não tem nenhum impeditivo para fazer isso. E quando eu analiso agora de novo a minha base, ele já vai mostrar esse atributo gênero com o meu dado atualizado. Agora nós vamos fazer 2 comparações de consultas no MongoDB e no MySQL para a gente poder entender como funciona cada uma das suas estruturas. No MySQL, nós vamos realizar a primeira consulta, que vai ser em uma tabela apenas, na tabela livro, para poder saber quais foram os livros lançados no período de 2000 a 2020. Quando eu realizo essa consulta, ele me retorna 200 tuplas em 63 milissegundos. Já no MongoDB, quando eu realizo essa consulta, com essa query aqui, ele me retorna 72.389 documentos em apenas 5 milissegundos.
Como podemos ver, essa consulta mais simples acabou sendo mais rápida no MongoDB do que no MySQL. O MongoDB ele trabalha com uma estrutura de chave-valor. Então, essas consultas que trabalham com apenas uma tabela da base de dados muitas vezes acabam sendo até mais rápidas do que no MySQL. Beleza. Agora eu vou realizar um outro tipo de consulta em que nós fazemos o join de duas tabelas. No MySQL, nós vamos fazer uma consulta de livros lançados no período depois dos anos 2000, com a nota de avaliação maior que 5. Ele me retornou 200 tuplas em 47 milissegundos. Já no MongoDB, para fazer essa consulta, nós utilizamos a interface do MongoCompass com as agregações, em que nós podemos criar uma pipeline que vai fazer todos os estágios para a gente ter o nosso dado completo. O primeiro estágio, ele faz a agregação de avaliações com livros e depois ele dá o match com aquilo que nós pedimos. Para poder mostrar para vocês como essa consulta vai funcionar, nós vamos utilizar esse auto-preview, onde ele nos mostra uma prévia daqueles dados, e nele a gente pode colocar a quantidade de documentos que a gente quer que ele nos retorne. Eu vou colocar a mesma quantidade no MySQL e vou colocar um tempo limite de 1 minuto para que ele possa me retornar esses 200 documentos. Já podemos ver aqui que ele demora muito mais para poder fazer essa join, e isso se dá porque o MongoDB ele é um banco não relacional. Então, para poder fazer relações entre as tabelas, é muito mais custoso. Então, como podemos ver, ele não conseguiu me retornar esses 200 documentos em um tempo de 1 minuto. Ele deu um erro de tempo excedido. Eu acho que com isso nós conseguimos entender quais são as vantagens e desvantagens desse banco semi-estruturado. E esse é o nosso trabalho. Muito obrigada.